Tá gravando, né? Sim, de grau. Esqueceu. Endometriose, policistos, infecções urinárias diversas, dificuldade de engravidar, vaginismo, dificuldade de orgasmos, todo um processo que o fígado controla o aparelho reprodutivo, né? É um órgão yang, é um órgão masculino que se manifesta num órgão especificamente feminino, ou seja, a emoção desse masculino que descarrega no feminino todos os processos de memórias emocionais relacionados à raiva. Então, perceba que todo o corpo ele se comunica, né? São sistemas que se comunicam e trazem essas informações profundas que fazem com que a gente gere desarmonias diversas, emocionais diversas, e vai gerando níveis de disfunções, sintomas e doenças. Então, a proposta de hoje é que a gente possa olhar por essa perspectiva, que é uma perspectiva sistêmica, e trazer esses conteúdos mais específicos. Eu já estou nessa área como neuropsicólogo há mais de 21 anos e como constelador há mais de 18 anos. Então, isso traz essa bagagem, porque eu trabalho também com grupos de diversos, na verdade, a gente trabalha com um grupo de homens e mulheres juntos, né? Eu e a Lourdes fazemos muitos trabalhos nessa área também, mas eu sei que precisa desse campo da experiência desse feminino, que precisa se abrir, que precisa relaxar com outras mulheres, precisa gerar um movimento de entrega para que possa compreender melhor seus sintomas, doenças, dificuldades. Vocês estão aqui porque precisam de algo, compreender algo na realidade, né? E toda doença esconde uma necessidade básica da nossa criança não atendida. Isso grava essa frase, né? Toda doença, todo sintoma, todo bloqueio sexual, por exemplo, esconde uma necessidade básica da nossa criança não atendida. Isso traz uma perspectiva não de olharmos especificamente o sintoma, a doença ou a disfunção sexual, mas o que está por trás dela. E muitas vezes, o que está por trás dela, a gente vai representar através de uma boneca, uma simples boneca, né? E essa boneca, vocês vão perceber no processo da sua jornada nesse trabalho com a Lourdes, o significado essencial e real dela. O quanto ela vai trazer um nível de incômodo, de dor, de trauma. Você vai querer jogar sua boneca pela janela, jogar no meio do trilho, né? O trem vai passar por cima da tua boneca. Ou você vai ter uma sensação de muito apego com ela. Então, vão ter momentos que vocês vão estar projetando nesse símbolo boneca, por exemplo, né, uma necessidade básica não atendida. Isso tem que ficar claro para vocês, porque é uma forma que vocês encontram, da gente, como ser humano, encontra de estabelecer vínculos com sintomas, doenças e traumas, de uma forma geral. Tá? Então, essa é uma perspectiva que é vista a partir do campo do pensamento sistêmico, e no campo do pensamento sistêmico a gente pega, não essencialmente, por exemplo, a gente tem uma característica muito profunda. Por exemplo, vou fazer uma pergunta, você já deve estar no processo já integrativo dentro desse grupo. É um grupo fechado, é um grupo que tem regras a nível de tudo que fica, né? Tudo que é partilhado aqui fica aqui, não é algo que vai ser levado para lugar nenhum, até por uma questão ética, de você estar trazendo sua história, seu tema, isso é muito importante que deixe claro isso. A gente, quando fala de uma perspectiva desse lugar, é importante porque são pessoas seres humanos que estão partilhando as suas experiências e elas precisam ser respeitadas, né? Dentro dessa perspectiva. Então, por exemplo, quem passou por um abuso? Aqui. Faz assim com a mãozinha, só para a Tamires, levantou, a Magali, a Nádia, a Tamires também, né? Então, olha só, o abuso, ele é uma perspectiva dentro do pensamento sistêmico interessante. As pessoas que passam por abuso, por uma característica geral do inconsciente coletivo, elas trazem uma seguinte imagem. Ela tem a ideia de que aquele abusador especificamente é quem causou, quem gerou, digamos assim, todo um processo daquilo que foi uma sequência pós-abuso, né, pós-trauma, que gera trauma, pós-processo, dentro da sua experiência. Mas, olha que interessante, o que é que o pensamento sistêmico ensina? Quando a gente consegue olhar para o que está por trás daquela experiência de abuso,
A gente consegue dar um significado diferente para a experiência do abuso. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa por um processo de abuso e a gente leva essa impressão da experiência para o resto da vida. A gente vai, às vezes, se tornar mãe, vai, né, vai criar relacionamentos, ou não vai ter relacionamento, vai ter dificuldade com sexualidade ou com relacionamento. Cada um vai ter uma perspectiva de direcionamento dentro da experiência de abuso. Mas o pensamento sistêmico, ele fala assim, caramba, vamos olhar para o que está por trás do abuso. Não o fato em si, a gente não está desconsiderando o fato. O fato, ele aconteceu e ele é significativo e importante. Mas o que está por trás do fato? Quais foram os abusos que aconteceram antes do abuso propriamente dito? E uma outra dificuldade que a gente carrega é que muitas vezes a gente vai ficar a vida inteira olhando apenas para o abusador ou o trauma que eu vivi, em detrimento de olhar para aquilo que é mais importante, que está por trás dessa experiência, que foram os diversos abusos que passamos por uma negligência dos nossos pais, por exemplo. Né? A gente não olha para isso às vezes, a gente olha apenas para a experiência que passamos lá especificamente, não necessariamente para os abusos anteriores, que inclusive fez com que você atraísse por uma ressonância uma experiência de abuso, por exemplo, um trauma, por exemplo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente fala que essa relação de perpetrador, né, do abusador e vítima no campo da experiência, é algo profundo, é uma relação de amor e ódio entre o abusador e a vítima no campo da percepção, né? A gente tem uma tendência a culpabilizar 100% o abusador pelo campo da experiência. Isso é um fato. A gente tem regras, leis, e elas precisam ser cumpridas dentro dessa perspectiva, até para que a gente não tenha essa noção de impunidade, né? Mas a gente precisa compreender, de fato, quais foram as injustiças que aconteceram antes da própria experiência que a gente vive no nosso dia a dia. E a gente acaba representando isso de diversas formas, como símbolos. Esses símbolos e representações e experiências e sintomas e doenças são uma consequência justamente desses conflitos internos, distorções internas que nós carregamos da nossa infância, de 0 a 7 anos principalmente, e que remete a uma forma de você ser como você é. Então, esse é um campo incrível de estudo, é um campo que eu já estudo há muito tempo. Aqui tem um campo incrível de conteúdo, de possibilidades, para a gente compreender que imaginário que traz esse símbolo que é a boneca, né? E esse processo é um processo que vocês vão passear com essa boneca para cima e para baixo, colocá-la no braço, ir para o carro, ir para o mercado, e sabe, para onde você tiver que ir com essa boneca, para que você possa dar um lugar diferente, porque ela vai servir como uma âncora. É uma âncora que vai lhe lembrar sempre da necessidade de olhar para essa criança interior ferida, a qual você está conectada, né? Que tem a ver com a sua própria história, não é uma criança, né? É a sua história vivida a partir da sua criança, e essa conexão vai trazer para você essa possibilidade de olhar de uma forma adulta para aquilo que é essencial. Então, compreenda esse símbolo como uma âncora que vai lembrar você a necessidade de conexão com algo que você precisa curar dentro da tua história com a tua criança, tá? Então, esse é um movimento que eu queria falar dentro dessa perspectiva para que a gente pudesse ter um nível de conexão, para que vocês saibam o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou ler. Eu, na verdade, não sei o que é que eu vou ler. Eu não sei nem o que é que eu vou fazer, mas eu vou experimentar olhando para você e olhando para aquilo que é sua boneca, e vocês vão perceber quais são as correlações que estão conectadas na forma como essa boneca é, né? Qual o tamanho dela, qual a cor dela, ela tem olhos, nariz, boca, ou não tem olhos. Como que você vê sua boneca, né? Como que você percebe-se através da boneca? Isso vai trazer para você uma percepção incrível, porque possivelmente você nunca vai perceber pelas linhas gerais que a sua boneca, quer ver? Vamos lá, vou pegar aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Vamos aqui na Desirê. Amplia a Desirê, por favor. Me coloca como anfitrião.
Se eu falar, aparece aí? Deixa eu ver aqui agora. Luiz, me coloca como co-anfitrião. Oi, Desirê, tudo bem? Tudo. Como você está? Eu tô bem. Eu não tô te vendo, eu só tô vendo eu 2 vezes. Ah, tá. Vou aqui me ampliar também, tá? Você está no celular, né? Tô. É, celular é mais complexo mesmo. Mostra pra gente sua boneca. Vamos olhar para a boneca da Desirê. Dá pra ver? Dá para ver? E é legal que Parece você pode pôr teu rosto junto com a cara da boneca para que te possa ter uma perspectiva, né? Ou seja, eu faço leitura facial, né? Eu faço leitura fisionômica, microexpressões, leitura corporal. Isso me mostra muito um pouco de como que as pessoas funcionam a nível de comportamento e emoção, para que eu possa compreender de que forma que eu posso comunicar para as pessoas entenderem especificamente o que a gente precisa comunicar. Desirê, quando você está em contato com a tua boneca, qual é a sensação que você tem? Eu acho ela uma graça, mas eu queria tirar ela de perto de mim. Queria tirar o quê? Ela de perto de mim. Perto de você, né? Então, olha só, eu acho, vamos construir, pegando o exemplo da Desirê, vamos construir dentro do imaginário que ela está trazendo, dentro da configuração da boneca dela, dentro da fala dela, para que vocês possam compreender o que é que está por trás, né? De quando ela fala, eu acho ela uma graça, mas eu quero que ela saia daqui. Então, olha só que interessante. Mostra a sua boneca novamente. Vamos lá, olhar para a sua boneca. Então, repete comigo, tá? Eu tive que ser Eu tive que ser uma criança uma criança adulta muito cedo adulta muito cedo para poder sobreviver para poder sobreviver à dor à dor de uma mãe de uma mãe que não pôde que não pôde me nutrir me nutrir de um lugar eficiente. de um lugar eficiente. Eu vou chorar. Chora, bota para fora. Não prende, tá? Isso é uma forma de você liberar uma memória do teu corpo. Olha a frase sistêmica que eu trouxe para ela, né? Baseando-se no rosto dela, baseando-se na, na boneca que ela traz. Perceba que é um ideal de boneca, né? A boneca dela é perfeita, né? É totalmente, olhos, boca, nariz, tudo, né? Tudo mimimi, tudo perfeitinho, uma coisa bem bonita, mas é um ideal. Então, olha para sua boneca agora, vira para ela e fala: éramos Éramos apenas crianças apenas crianças e não compreendíamos e não compreendíamos o que estava acontecendo. o que estava acontecendo. Eu acho você uma graça, Eu acho você uma graça, mas a dor que sinto mas a dor que sinto quando olho para você quando olho para você me faz querer afastar você de mim. me faz querer afastar você de mim. Eu sinto muito, Eu sinto muito, eu sinto muito. eu sinto muito. Respire profundamente e traz essa boneca para o teu coração. Outra característica profunda da boneca da Desirê é que, por exemplo, ela tem um cabelo presinho aqui atrás, bem na região da mentalidade, na cabeça, né? Que é como ela se sente inconscientemente presa no campo das emoções com o masculino. Entende? É como se uma parte da Desirê estabelecesse essa conexão da criança dela que aprendeu lá atrás, que traz essa perspectiva de, dentro dela,
ter as emoções do masculino, ou seja, do pai dela, que é referência masculina, que é o primeiro amor de uma menina, isso se chama complexo de Elétra, traz essa perspectiva desse simbolismo, né? Desse movimento da dor que ela carrega dessa mãe quando olha para esse pai. Consequentemente, a forma como ela olha para esse pai traz uma perspectiva dela produzir o olhar da mãe quando ela olha para o masculino fora. Então, percebam que existe um nível de complexidade na minha fala, mas é um nível que faz talvez muito sentido para Desirê, né? Porque isso traz um pouco daquilo que é a forma como ela aprendeu de 0 a 7 anos. Então, perceba que eu estou vendo a boneca da Desirê, que é uma projeção da criança dela, né? E a forma como a Desirê se posiciona diante daquilo que é a comunicação que ela tem em conexão com a boneca, isso traz uma informação bem precisa daquilo que são as necessidades básicas do que a Desirê precisa mudar no processo dela. Então, é assim que vai funcionar esse trabalho, tá? Para que você possa ter uma noção de como que esse simbolismo reflete uma necessidade básica não atendida. Então, qualquer movimento como rejeição dessa boneca, né, que nem a Desirê falou, ela é muito bonitinha, mas eu quero que ela saia daqui. Então, esse é um princípio de uma exclusão, de uma rejeição através da boneca de uma emoção da própria criança dela. Então, perceba que vocês vão passar por fases bem específicas, onde vocês vão querer cortar o pescoço dessa boneca. E toda vez que você tiver esse movimento de querer cortar o pescoço da boneca, de jogar a boneca pela janela e pegar um pitbull e botar a boneca para morder, né? O pitbull botar o pitbull para morder a boneca, lembra que, na realidade, isso é uma forma que você tem de gritar internamente. Ou seja, estabelecer um processo interno de uma solução, tá? Mas aprende que enquanto a gente não olha para esses aspectos de um lugar adulto, ok? A gente não consegue transformar, ressignificar uma memória, uma informação. Por quê? Porque isso traz uma perspectiva de sempre nos conectar a uma memória aprendida lá atrás, da ausência dessa nutrição, de pais que não puderam fazer diferente. A gente não pode culpar os nossos pais, na realidade, é pura realidade, independente de como eles foram, são vivos ou mortos, conhecidos ou desconhecidos, eles não puderam fazer diferente, a gente parte dessa perspectiva, eles não puderam fazer diferente. Então, dentro desse movimento, a gente traz um significado diferente, que é ressignificar todo o aprendizado dessa criança dentro de cada um de nós. Então, ela traz essa projeção de uma dor da criança dela quando ela olha para ela própria. Por isso que a boneca, e é uma forma que o cérebro compreende, porque o cérebro ele tem essa capacidade de projetar a níveis de memória, né, da experiência da gente, em objetos, em pessoas, em sintomas, em dificuldades, em sexualidade, em disfunções, em trabalho, em prosperidade, em dinheiro, tudo está projetado através daquilo que é uma ausência de algo que faltou na nossa infância. Então, percebam essa conexão, né? Porque quando a Lourdes traz esse exercício, que é um exercício profundo, possivelmente alguns de vocês não vão nem conseguir fazer, porque está tudo bem também, né? Mas isso é algo que, quanto mais vocês olharem para essa boneca, lembre que por trás dela sempre tem a dor da sua criança. Sempre vai ter a dor da sua criança. Ok? Isso é muito importante porque esse exercício que ela propõe é um exercício incrível de você poder entrar gradativamente em contato com a dor da sua criança. Ou seja, com as experiências vividas através da sua criança. Uma criança que aprendeu sem consciência, sem ter consciência, né? Ela traz essa memória apenas da experiência no corpo, nada mais. Ela apenas estabelece essa conexão, não a consciência de que aquilo foi bom ou ruim para ela. Ok? Desirê, você quer falar alguma coisa? O que eu achei interessante foi que eu comprei a boneca quando a Lourdes pediu, e nossa, eu estava toda feliz com ela. Tive que ir para a Bahia, ela foi comigo, foi no avião, foi no meu colo. Quando a Lourdes falou do trabalho que tinha que fazer com ela, que eu ia ter que começar a andar com ela, tudo,
Eu pensei, né? Eu falei, nem a pau, eu vou, daqui 2 meses eu vou dar essa boneca. Uhum. Vou dar para a filha de uma amiga minha. E aí eu fiquei pensando, porque toda vez que eu vejo a minha boneca largada, eu me vejo largada. Uhum. E eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu tô querendo dar minha boneca. A minha mãe me deu para minha avó quando eu tinha 2 meses. E eu falei, eu não vou ficar nem 2 meses com essa boneca, eu vou dar ela. Uhum. Uhum. Tá relacionado, né? Tá tudo relacionado. São memórias, e memória celular. Eu não conheço você, eu não sei a sua história, eu só senti a partir daquilo que foi a sua escolha da tua boneca, né? Dessa perfeição de uma criança que poderia ter sido diferente, ou seja, a vida poderia ter sido perfeita, né? Mas não foi. Eu não tive a mamãe presente. Então, perceba que as falas que você falou, né, que você reproduziu, fazem muito sentido com a sua história. Então, esse trabalho é interessante porque é pura fenomenologia, né? Escolher uma boneca e a forma como você se relaciona com ela é fenomenologia. Quando eu faço essa leitura de campo, é fenomenologia, né? É baseada em princípios matemáticos, científicos, não tem nada a ver com espiritualidade, nada disso, é uma questão de percepção, de compreender, olhar, você não falou nada, né? Simplesmente a gente olha, estabelece essa conexão e traduz isso em palavras, ou seja, traduz uma experiência em palavras. Isso muda, porque só esse exercício que você fez, isso já vai trazer para você uma perspectiva de, uau, tem algo que eu preciso aprofundar, algo que eu preciso olhar, algo que eu preciso cuidar para que eu possa ter um significado diferente. Vou aprofundar mais um pouquinho. Quais são os seus sintomas que você desenvolveu por conta desse campo de experiência que você tem na vida hoje? Algo relacionado à dificuldade com sexualidade, relacionamento afetivo, dinheiro, porque tudo que você está trazendo pode gerar especificamente no corpo essas dificuldades, tá? Ou seja, a ausência da nutrição direta da mamãe pode gerar nas pessoas, homens e mulheres, disfunções diversas no campo da sexualidade, dificuldades com o relacionamento afetivo, dificuldade com prosperidade, dificuldade com dinheiro e insucesso no trabalho. Então, percebam que a forma como cada um de nós estabelece vínculo com as emoções do lugar de filho com os nossos pais faz toda a diferença na vida. Porque a forma como eu me relaciono com as emoções dos meus pais é a mesma forma que a vida vai se relacionar comigo. A forma como eu lido e trato os meus pais é a forma como a vida vai me tratar. É um ping-pong. E muitas pessoas buscam, dentro do processo delas de descoberta, às vezes, em lugares totalmente loucos na vida. Vão buscar compreender isso em relacionamentos doentes. Vão adoecer o corpo, muitas vezes, para compreender algo que tem a ver com a forma como eu aprendi na relação com os meus pais. Isso é muito importante, porque isso faz toda a diferença na qualidade das suas emoções, relacionamentos e da sua sexualidade. O que se desenvolveu especificamente? Eu, Sim, eu tenho endometriose, endometriose. não sei se é isso. Ultimamente, depois que eu comecei os trabalhos com a Lourdes, eu, assim, na minha vida matrimonial, assim, eu sou muito feliz. Mas, assim, eu tive que enfrentar muitas dores. Meu marido Uhum, foi super paciente e me amou muito nesses piores momentos da minha vida. E agora está tranquilo. Hoje eu estou bem mais estável emocionalmente. Mas eu antes a minha sexualidade era muito aflorada, assim, eu tinha muita vontade, muita vontade, muita vontade, eu queria o tempo todo, era insaciável. E de repente, depois que eu comecei os trabalhos, assim, eu perdi a vontade. Perdi, 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 perdi. Agora ela começou a voltar, mas uma coisa que eu nunca tive dificuldade e agora eu tô, que é do orgasmo. Até estava conversando uhum, com meu marido hoje, que é uma coisa que está me incomodando e eu sei que tem a ver com todo esse trabalho que está acontecendo aqui. uhum. Encara essas fases de processos que o seu corpo está se redescobrindo para gerar um processo de encontrar a homeostase, né, o equilíbrio entre o campo da experiência. Essa compulsão pela sexualidade é uma compulsão por reintegrar uma parte das emoções da tua criança. É onde você sente prazer, ok?
Mas perceba que são prazeres bem... É uma linha tênue entre aquilo que é, de fato, um orgasmo profundo, um orgasmo com a alma, um orgasmo onde você vai estar no processo de troca com o teu companheiro, especificamente, de orgasmos que são, né? Tum, 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 tum. E essa compulsão é uma compulsão da necessidade que a gente sente de integrar essa criança, de ter essa parte, porque essa parte do corpo é a nossa criança, né? Porque como você não pôde ser criança, teve que crescer muito cedo para estabelecer esse movimento de vida, para sobreviver, a gente busca a nossa criança. E busca através de onde? Do prazer. E isso gera o quê? Em muitas pessoas, uma compulsão no campo da experiência. E foi interessante quando você falou do teu marido, o teu corpo falou uma outra coisa. Eu vou dizer, eu quero que você repita comigo. Olha que interessante. Olha para o teu marido assim, como se você estivesse olhando para ele, nos olhos dele, na sua frente, e diz: eu Eu queria um pai um pai tão compreensivo tão compreensivo e amoroso e amoroso quanto você. quanto você. Gratidão Gratidão por estar a serviço do meu sistema, por estar a serviço do meu sistema, me fazendo me aproximar gradativamente me fazendo me aproximar gradativamente do meu pai. do meu pai. Porque quando você começa a tomar... Não prende o choro, tá? Deixa vir um processo. Quando você começa a estabelecer esse movimento de entrar em contato com o que é essencial diante desses trabalhos, você começa a entrar por camada naquilo que te falta, de fato falta no campo da experiência. Entende? E aí, quando você começa a ter dificuldade de orgasmo, é porque até então o teu companheiro tinha companheiro e função pai, ok? Esse é um fato. Quando eu olho para você, eu vejo isso. Quando eu olho para sua boneca, eu vejo isso. Esse campo é interessante porque à medida que você vai se curando, né? Esse pai vai aparecendo, o seu companheiro vai fazendo isso, ó. E aí a gente não transa com o pai. A gente não tem tesão pelo pai. A gente não consegue ter orgasmo pelo pai. É um amor diferente. Ah, deixa eu te falar que, ó, hoje é terça. Ontem, ontem não, anteontem, domingo, ele teve uma atitude com a minha filha. Eu fiquei muito irritada, muito irritada. E aí eu vim pro quarto, a gente tava super bem, né? A gente tá super bem. Faz muito tempo que a gente não se desentende, nada, mas eu vim pro quarto irritada. E eu fiquei pensando, o que me irritou? E ele realmente, ele teve uma atitude com a minha filha igual a que meu pai tinha comigo. E aquilo me deixou com muita raiva, muita raiva, muita raiva. Mas passou, graças a Deus. Mas eu acho que é isso mesmo que está acontecendo. Eu só estou aprofundando para que você possa compreender como é que a dinâmica ela é incrível. A gente acha que está fazendo o melhor, a gente acha que está escolhendo o melhor por nós, né? Decidindo o melhor por nós. Não, a gente está simplesmente projetando uma dificuldade que foi a minha forma de se relacionar com o sistema que me deu a vida. E a escolha do meu companheiro, do meu trabalho, da minha cidade, da roupa que você usa, tudo é influenciada, queira ou não queira, né, por uma memória celular. Até que a gente descubra quem eu sou, a gente passa por um processo de dificuldade, porque percebam que o sintoma e a dificuldade ou doença que cada um de nós desenvolvemos no dia a dia é uma forma que a gente encontra de chamar a atenção de algo. Okay? A gente precisa sempre estar relembrando algo. E o sintoma e a doença traz essa perspectiva da gente entrar em contato e lembrar de algo que dói, que foi traumatizante, que não foi bem sucedido, ou foi bem sucedido também, né? Como campo de experiência. Então, é um movimento incrível nesse sentido, tá bom? Mas gratidão pela sua disponibilidade. A gente aprendeu bastante, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para... perguntas, vocês querem fazer perguntas?
Eu queria perguntar que eu me identifiquei com a fala do amadurecimento precoce, só que eu sinto que tanto a minha boneca quanto o meu sintoma sexual é completamente diferente do dela. Sim. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê que você desenvolve de forma tão diferente nas pessoas. Cada sistema tem uma dinâmica diferente. Ou seja, cada um de nós temos uma história diferente. Cada um de nós vai se conectar com uma parte da história. Não somos, apesar que biologicamente somos 100% pai, 100% mãe, né? Mas a nível de campo emocional, ou seja, de aprendizado da memória celular, a gente é 30% pai, 70% mãe. Desse 70% mãe, eu sou 20% luz e 50% sombra, né? Então, essas variações específicas que a gente tem diante da forma como a gente olha para o nosso sistema diz muito de como nós somos. Né? Se você colocar, não sei se você tem irmãos, mas se você colocar seus irmãos em fileira e pedir para descrever os teus pais, cada um vai ter uma perspectiva diferente, porque cada um tem uma conexão com a história que veio dos pais diferente. Os sintomas de doenças, eles trazem uma base sistêmica, ou seja, ela vai trazer uma perspectiva onde a gente fala que algumas doenças são startadas na minha relação com a função mãe. Outras doenças são startadas na minha relação com a função pai. E outras doenças vêm desse conjunto, da forma como esse sistema pai e mãe se relaciona dentro de cada um de nós. Ok? Então, você pode ter a mesma doença, mas dentro de uma polaridade totalmente diferente. E o pensamento sistêmico, ele olha justamente para as partes, que são polaridades. Então, ela pode ter desenvolvido endometriose, você pode ter desenvolvido policistos, ela pode ter infecção urinária, você pode ter vaginismo, e aí vai. São processos que estão relacionados a sintomas de doenças totalmente diferentes, mas que têm uma origem. E essa origem são os traumas, é a ausência de nutrição do meu sistema, do lugar de criança, na relação com as emoções dos meus pais. Por isso, a forma como eu me conecto, me comunico com as emoções dele, diz muito de como eu vou ser, de como o seu corpo vai ser, quais são os sintomas que o seu corpo vai desenvolver diante daquilo que é a sua perspectiva. Você tem qual é a sua altura? É 171. 171, você é alta. Sim. Para os padrões, né? Então, olha a sua boneca. Vamos aqui ampliar você agora. Vira para frente. Então, olha o tamanho da tua boneca, né? Olha o corpo da tua boneca. A tua boneca não tem nariz, a tua boneca não tem boca, a tua boneca tem braços compridos, pernas compridas, né? Ela tem uma inclinação da cabeça, não sei se ela está muito, né? Deixa eu ver, mas está um pouquinho torta, sim, eu acho. Para o lado esquerdo, né? Ela está inclinada um pouco para o lado esquerdo, como campo de representação. Então, olha só, repete comigo. Eu fiz e faço muito esforço para que minha mãe me veja. Por isso, eu reprimo as minhas emoções. Eu calo as minhas emoções. Para viver as emoções dela em mim. Eu daria tudo para que ela pudesse olhar para mim e dissesse: eu te amo. Entende? Olha a boneca que você escolheu, o teu corpo. Eu não estou vendo o teu corpo inteiro, porque a gente teria uma ideia mais específica, mas olha como esse sistema do teu corpo, uma boneca que não tem nariz, é uma representação de uma criança que reprimiu as próprias emoções. Porque o nariz representa as emoções da mãe e representa a vagina da mãe na gente. Olha que interessante. Eu não sinto o cheiro da minha mãe, eu não sinto as emoções da minha mãe em mim. Eu reprimo as minhas emoções. E vou reprimir isso aonde? Na minha vagina.
É como se a tua vagina, o seu aparelho reprodutivo, tivesse uma conexão direta com o teu sentido olfato, com o teu nariz, né? É algo que reprimido. É algo que estabelece essa conexão de reprimir algo que faz com que o seu sistema, que aprendeu dessa forma, busca e vive, repete comigo, Eu vivo o não prazer o não prazer sexual sexual da minha mãe em mim. da minha mãe em mim. Entende? Então, é todo um campo de experiência que a gente vai reproduzindo diante daquilo que é o nosso aprendizado. A boca é uma representação dos nossos instintos. Então, quantas vezes você teve que reprimir os seus instintos, tipo abrir as pernas e relaxar e se permitir estar passiva no ato sexual, né? Relaxar, relaxar. A gente brinca muito com a lindeusa, chama a luz de lindeusa, né? Relaxar o cozinho, né? Nessa experiência de relaxar o períneo, relaxar o cozinho, para que seja mulher naquele momento, né? Então, é um processo do relaxar. Por quê? Porque eu vivo uma memória da frustração, da sexualidade da minha mãe no meu corpo, na minha criança, na minha vagina. Entende? Então, é uma boneca que você precisa aprender se fosse você, eu desenhava um nariz, desenhava uma boca na tua boneca, né? Para que você pudesse começar a entrar em contato com seus próprios instintos através da boca, porque os lábios representam instintos, tem a ver com a fase oral, que é uma fase específica do Freud, né? Da teoria psicanalítica, que lida especificamente com o campo daquilo que é degustar a vida, degustar o princípio das necessidades básicas como campo de expressão, né? Quanto das suas emoções você simplesmente guarda e reprime, né? Diante daquilo que poderia ser algo diferente. Porque você tem uma capacidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, você reprime essas capacidades por uma necessidade não atendida. Entende? Então, por isso que as pessoas crescem muito para cima ou para os lados. Elas crescem muito para cima e para os lados para chamar a atenção de uma mãe que não estava disponível. Entende? É todo um campo de percepção. Entendeu, Thaís? Eu escolhi ela com pouca expressão facial de forma proposital porque eu sempre fui uma pessoa muito mental. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais enigmática também. Então, eu gosto do fato de que a expressão dela, você não percebe o que está acontecendo com ela. Não dá para falar se essa boneca está feliz ou se ela está triste, entende? E eu sempre fui também uma criança que viveu muito no meu campo da minha imaginação. Sim. E até por uma história de vida muito complicada. Então, eu gosto dessa questão do enigma envolvido, entende? Uhum. Sim. Olha, vou chamar assim, olha a desculpa que você dá para olhar para a sua criança. Sabe o que é interessante? Que história que eu conto da minha história? Todos os dias para mim. Que história que eu conto da minha história todos os dias para mim? E outra pergunta é, que história que eu posso contar diferente da minha história? Então, quando a gente tem essa perspectiva, até porque você tem uma personalidade esquizo, que a gente chama de esquizoide, né? Que é mais intelectual, mais fria, mais aqui, mais para cima mesmo, né? Até pelo campo de percepção, até pela tua boneca, ela é branca, né? Tem braços compridos, pernas compridas, usa óculos, então é uma característica da personalidade esquizo. Isso traz um campo de movimento muito mais forte para cima do que para baixo. Toda a sua energia, digamos assim, sua vitalidade sexual, você produz em cima, não produz embaixo. Entende? Até porque, eu posso estar enganado, mas o teu nariz diz que você tem uma dificuldade de orgasmo. Eu não sei se porque seu nariz diz isso para mim, né? E como você não tem uma boneca específica que tem nariz, é por isso aqui, que orgasmo? Orgasmo para quê? Eu vou estar aqui, ó. É onde eu me defendo, onde eu apareço, onde as pessoas me veem, né? No campo da percepção.
Então, isso é um movimento que eu posso ir aprofundando assim no grupo, né? Não tem nenhum problema eu estar falando essas coisas, não, né? Até porque isso é um movimento terapêutico mesmo. Então, perceba o quanto esse campo ele representa, ele manifesta nas linhas de expressões do corpo, por exemplo, essa dificuldade que a gente aprendeu lá atrás e que o corpo simplesmente manifesta através de uma emoção. Porque uma paralisação do orgasmo, né, é uma paralisação de fluxo de alegria com a própria criança, ou seja, de contato com a própria criança, né, de prazer no brincar, de prazer no se relacionar, no prazer em partilhar, no prazer em troca no campo da experiência que faltou na tua infância lá atrás, como campo de manifestação. Então, isso traz essas dificuldades no corpo como uma memória que é projetada como sintoma, como bloqueio de algo que é super orgânico e natural. Ou seja, aprender a relaxar. Levanta tua boneca aí, só para ver uma coisa. Então, observa que o vestidinho dela é um vestidinho que é vermelho, porque as cores dentro do simbolismo do inconsciente também faz muita diferença, tá, gente? O vermelho, olha só, ela é toda branca, totalmente branca, né? Isso remete muito ao modelo esquizo de personalidade. E esse branco conecta muito a uma necessidade que você tem de se aproximar do teu pai, como expressão maior, ok? O papai, ok? E aí você coloca um vestido que é predominantemente vermelho e preto, né? E o vermelho representa a função mãe, e o preto é o luto que você carrega da dor da tua criança na relação com a tua mãe, ou seja, com as emoções da tua mãe. Entende? Então, perceba que, por mais que você diga, olha, eu escolhi a bonequinha porque ela parece muito comigo, é enigmática, é blá, 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 tudo isso são desculpas. Você escolheu o que você precisa curar. Todos vocês que escolheram suas respectivas bonecas, escolheu o que precisa curar. Entendeu? Como você está se sentindo? Eu tô bem. Eu reproduzi, na verdade, o meu vestido favorito de quando eu era criança. Eu provavelmente tenho alguma coisa para curar com meu pai, porque eu fui criada exclusivamente pela minha mãe. E eu nunca senti racionalmente que eu sentia falta dele. Minha mãe me supria bastante. Inclusive, pelo contrário, assim, minha mãe é excesso de amor. Às vezes eu tenho que falar para minha mãe que eu já sou adulta, que pelo amor de Deus me trate como adulta. Mas, obviamente, a nível subconsciente, a figura paterna deve estar lá para ser desenvolvida de alguma forma. Com certeza. A mãe nunca vai nutrir aquilo que só o pai pode dar, ok? Isso é muito importante. E quando uma mãe tem essa essência de pai, que é aquela mistura de pai e mãe, ela deixa de ser mãe. E quando ela deixa de ser mãe, tem uma parte sua que vai estabelecer um processo de exclusão. Porque você vai buscar a mãe e não vai ver a mãe. Já não tem o pai, é um luto, né? Vou buscar a mãe e não vou ter a mãe. Por isso você cresceu, por isso você é branquinha, óculos, face quase que retangular, que é uma face branca, né? Por isso que você criou essa tendência ao racional e escolhe uma boneca branca. É como se... É porque assim, ó, não adianta excluir nada nem ninguém. Quando eu excluo algo, eu simplesmente vou vivenciar, através do sintoma, aquilo que eu excluo. Quando eu excluo algo, eu vou vivenciar no meu corpo esse algo através de um sintoma ou de uma doença. Ok? Porque a sua defesa é justamente o racional. E toda mulher racional é uma mulher que busca, de alguma forma, integrar o pai. Porque a natureza feminina não é racional, predominantemente racional. A natureza feminina, ela é genuinamente emoção. Isso é biológico. Biológico. É hormonal. Ok?
E você fez vários movimentos, seu rosto fez várias microexpressões, várias coisas aconteceram. Eu que não vou aprofundar para não trazer mais caldo para o feijão, tá? Mas obrigado, Thaís, pela sua participação, tá? Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta? Pode? A Nádia. É que você falou da boneca sem nariz, a minha também não tem nariz. Aham. Tá me vendo, Vou ampliar você aqui agora. Nádia? Pronto. E, na verdade, eu escolhi essa boneca por acaso, porque eu não tenho boneca em casa e eu resolvi comprar. Eu entrei na Amazon e aí essa boneca ela parece muito com uma foto que eu tenho de criança. E a situação do nariz, eu achei interessante você falar com a mãe, porque eu tenho uma irmã 2 anos mais nova que eu. E quando a minha irmã nasceu, eu voltei a usar fralda e voltei a mamar no peito. E eu já era totalmente independente e eu regredi. Eu voltei a usar fralda, mas, na verdade, eu sinto que o meu problema maior é com meu pai. Esse negócio do nariz, você falou de não poder expressar, né? Porque o meu pai, minha irmã, a gente brigava muito, né? Até adulta, era muito difícil o nosso relacionamento. Eu até constelei a minha relação com ela por conta disso. E o meu pai batia, eu apanhava da minha irmã e eu chorava. E eu apanhava do meu pai porque eu estava chorando. E aí, quando você ficou falando aí de reprimir as emoções, né? Eu demorei muito tempo para voltar a chorar. Chorar, para mim, sempre foi muito difícil. Eu achei interessante você ter falado da conexão do nariz com a mãe. Aí eu lembrei dessa situação, né? De eu ter voltado a usar fralda, minha mãe até fala que a gente brigava muito porque ela não soube me preparar para a chegada da minha irmã. E em relação ao meu pai, né? Eu fui uma criança muito doente. Eu vivia ficando doente. Eu tive várias doenças, já tive um câncer, e a minha irmã falava para mim assim: você tem que ser a doentinha da casa para poder. Chamar a atenção. Oi? Chamar a atenção. Sim, Mostra a tua boneca. Mostra a tua boneca. Perceba que a tua boneca, ela tem um formato diferente de você. Sim. Você estava falando dos traços de caráter aí, eu estou estudando isso. Exatamente. Eu sou rígido. Você tem uma característica de rígido mesmo. É interessante porque ela é diferente de você. E quando eu olho para essa boneca especificamente, com esses 2 negocinhos pendurados na cabeça, né? Lateralmente a cabeça cobrindo a região do ouvido, sem nariz, rostinho meio que redondo, boquinha redonda, né? É todo um campo de informação da forma como você se conecta. Possivelmente, não é eu precisaria colocar isso no campo como processo de percepção, né? Através de pessoas ou âncoras, que são os bonequinhos que a gente trabalha no campo das constelações. Possivelmente a sua mãe perdeu algum filho, ok? Não é uma afirmação que eu estou fazendo, tá? Se perdeu, ela nunca falou. Nós somos 4 irmãos, eu não sei se ela teve algum aborto. Olha só, então tem uma tendência a isso, ok? Não é uma afirmação, eu precisava olhar primeiro para que isso pudesse estar mais claro no campo. Mas existe um campo da informação da tua boneca que remete muito a uma parte sua, especificamente, que inconscientemente se colocou entre o teu pai e a tua mãe. Ok? É muito claro na tua boneca, a tua criança representa isso, ou seja, inconscientemente eu fui a forma de papai e mamãe se amarem, se juntarem, é tudo que eu queria, né? Estabelecer esse campo de conexão entre eles, porque é uma imagem que a criança carrega de que se eles estiverem bem, eu posso ficar em paz, né? E aí, o que é que acontece? Você aprendeu, a tua boneca também diz isso, quando ela não tem nariz especificamente, e como a boca ela tem esse U para cima, que vai para a região do estômago, que é a região aqui, ó, da bochecha, né? O meridiano do estômago nasce bem aqui, ó. Então ela vai para cima. É uma necessidade, repete comigo, eu tenho uma necessidade interna. Eu tenho uma necessidade interna de ver a minha mãe sorrindo. Alegre. Entende? É simples, a sua boneca diz isso. Então, perceba o quanto esse campo de manifestação ele traz essa materialização através de eu fui para a Amazon, escolhi uma boneca.
e essa boneca vai ser eu, a minha criança, né? Vai ser a minha âncora. Foi Mas, bem aleatório mesmo. não Eu existe, fiquei... Nádia, não existe aleatório. Não existe essa história de aleatório. Uma relação, da forma como ela é com o outro, não é aleatória. A forma como você se relaciona com o trabalho, com o teu corpo, não é aleatória. Tem uma impressão de memória celular de um aprendizado. E é interessante que eu vejo os relatos das meninas, né? É assim, eu só não levo para academia porque não dá para malhar com a boneca. Mas eu levo para o trabalho, boto ela ali, é assim, eu não sinto nenhum tipo de constrangimento. Quando pergunta, eu falo, é minha criança que tem que me acompanhar agora, está segurando a minha máscara. Eu coloco a máscara perto dela. Quando eu não estou com o ovo, eu boto o ovo perto dela. E, assim, para mim está sendo uma coisa como se fosse qualquer acessório. Não está me incomodando, também não me traz nenhum tipo de emoção. Né? Eu até fico falando com elas às vezes, eu falo, eu sou uma relapsa, né? Nem festa para você eu fiz. Quando elas falaram o negócio do café, eu fiquei, cara, surreal, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. E até o negócio dos orgasmos, que você falou, já para mim, eu não tenho problema com orgasmo do nariz, né? Aqui que ela está sem nariz. Eu faço Tantra hoje, mensalmente, eu entrei pro Tantra e mudou minha vida. Porque, como a outra primeira menina falou, é a mesma coisa comigo. Eu pegava os homens, eu tinha relacionamentos em que era assim, eu ficava a noite inteira transando e eu não cansava. E o Tantra me ajudou a ressignificar isso. Hoje, eu transo menos vezes, mas, assim, o sexo, para mim, é muito importante. Um relacionamento sem sexo, hoje, para mim, eu não prefiro não ter. Eu prefiro ficar sozinha. Eu falo que o Tantra já me atende bem. Eu não preciso de um relacionamento sem sexo. Então, eu fiquei 22 anos casada com uma pessoa que a gente praticamente não tinha relacionamento sexual. Então, hoje, eu não quero mais isso para minha vida. Toda a tua fala, todo o teu corpo e a tua boneca, ela expressa uma memória interessante. Repete comigo, existe uma parte de mim... Existe uma parte de mim... que vive as emoções da minha mãe... que vive as emoções da minha mãe... em mim. Em mim. Quando eu olho para minha boneca... Quando eu olho para minha boneca... eu olho com as emoções da minha mãe. Eu olho para as emoções da minha mãe. Quando ela cuidava de mim. Quando ela cuidava de mim. Entende? E, ao mesmo tempo, eu vivo... E, ao mesmo tempo, eu vivo... no meu corpo. No meu corpo. Com prazer. Com prazer. A sexualidade. Que a sexualidade... do não prazer. Do não prazer. Da minha mãe. Da minha mãe. Entende? É simples assim. É simples assim. A tua boneca não tem nariz, não significa dizer que você não vai ter orgasmos, por exemplo, ok? Ou reprimir isso como campo de expressão. Como eu falei, você vai gerar excesso ou escassez. E quando eu gero excesso ou escassez, eu estou fazendo isso por amor. Então, se eu gero excesso, é porque uma parte minha vive aquilo que a minha mãe não pôde viver como mulher ao lado do meu pai. Ponto. Sim, isso que você está falando faz bastante sentido, porque meu pai, ele traía minha mãe. Simples assim. E eu hoje em dia, eu levanto um muro mesmo. Eu separo totalmente amor de sexo. Exatamente. Olha a lealdade que você tem de dor das emoções da tua mãe, da frustração dela. Porque, com certeza, a sua mãe, se seu pai buscava uma outra mulher fora, ela era indisponível sexualmente. Ok? É uma questão de indisponibilidade, que faz com que um homem, muitas vezes, busque pela dinâmica dele, porque são duas dinâmicas, porque um sistema de triangulação de uma pessoa que trai e com outra que é traída é uma triangulação de crianças, né? Buscando a substituição de algo. Quando a gente olha inconscientemente para o não prazer da mamãe, eu vou extrapolar a minha sexualidade ou vou reprimir a minha sexualidade. Sempre pense em polaridade. E aí você traz, a partir do autodesenvolvimento pessoal, através do Tantra, a consciência de que eu estou equilibrando essas partes do meu corpo. Entende? Mas tua fala ainda traz muita história. Muito bom. Gratidão.
Luciano, Magali aqui. Magali. Queria Eu vou, fazer um. Magali, eu vou fazer o seguinte, Gê. Tem várias pessoas com a mão levantada. Você vai falar agora, tá? Mas eu vou seguir aqui a minha tela para que a gente possa contemplar todas, tá? Mas a Magali fala, depois a Marcela, depois a Tamires, a Maristela, Ione e a Ana, tá? Dentro de uma linha da minha tela, combinado? Sim. Pode falar, querida. Então, quando fala pai e mãe, né, me lembrou muito a dinâmica do meu pai e da minha mãe, que eles brigavam muito, eles estão vivos, 65 anos de casados, brigavam, era um conflito muito grande, e ao mesmo tempo eles também, sexualmente, eles eram muito ativos, porque era um quarto conjugado e a gente ouvia que era uma coisa ativa eles, mas eles discutiam constantemente, né? Isso me incomodava e me incomoda, e muitas coisas da minha vida por conta desse... E até hoje é assim, eles têm uma união e, ao mesmo tempo, eles uma desunião. Isso foi muito forte no meu sistema. Uhum. Você tem uma boneca? Sua boneca está aí? Olha para a boneca da Magali. Interessante. Quando você se relaciona com ela, o que você sente no seu corpo? Então, eu sinto que ela precisa de muito cuidado. Eu já tinha essa boneca, eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta, tal. Então eu já tinha esse trabalho com a criança, então, só que ela estava numa gaveta, assim, mas eu lembro quando eu encontrei ela, eu estava no mercado, assim, eu falei, nossa, essa boneca é linda, eu comprei na hora, mas eu não dei muita bola, ela ficava na gaveta e eu achava ela lindinha, e depois quando a Lourdes falou da boneca, eu falei, não, eu tenho uma, tá meio esquecida. A minha relação com ela é de, assim, de carinho, eu sinto ela, que ela precisa de muita atenção, que ela, nossa, eu acho ela uma gracinha, e que fala, ó, tá tudo bem, eu vou cuidar de você, muito descuidada, eu sinto ela muito descuidada, é um pouco infantil até, né, porque ela tem trancinha, eu sou uma mulher de 60 anos, assim, eu falei, nossa, mas olha só, ela tem isso, talvez essa Olha, infantilidade. por isso que eu perguntei para você. Olha a fisionomia dela. É triste, alegre ou alegre? Não é alegre, não. Não é alegre, né? Ela está assustada, né? Ela está. Como é que você percebe ela? Então, ela tem um movimento com os olhos que são muito interessantes, que me incomoda. Ela fecha os olhos. Então, eu tenho que falar, não, abre os olhos, veja, porque se deixar, conforme a posição que ela fica, ela fecha os olhos. E aí eu falo, não, tem que abrir os olhos, tem que ver, né? Então, me incomoda isso. Ela fecha os olhos, parece que ela sai do ar. Olha só, repete comigo. Existe uma parte de mim Existe uma parte de mim que não quer ver que não quer ver o prazer. o prazer. Existe uma parte de mim Existe uma parte de mim que, quando olha para o prazer, que, quando olha para o prazer, para o sexo, para o sexo, carrega carrega um sentimento um sentimento de exclusão. de exclusão. Eu não me sinto, Eu não me sinto, eu não me permito eu não me permito ao prazer. ao prazer. Eu Entende? tive, sim, eu tive muitas questões na adolescência e na mocidade, eu estudava fora e tinha uns, sim, eu não consegui, eu tive uma relação sexual 6 meses antes do casamento, que era um marido que eu era apaixonada, mas eu saía, estava gostoso, mas eu não me permitia, até hoje é uma incógnita, porque na Ah, minha geração já estava acontecendo esse movimento de ficar. E eu estava com tesão, mas eu não abaixava a calcinha. Era só malho e pronto. Eu falo, gente, como eu perdi
tempo, cada gato, cada boy, que eu não me conformo, que eu não... Mas com o meu marido foi tranquilo, fiquei 36 anos casada, e foi gostoso, ele me conquistou 6 meses antes de casar. Eu tenho orgasmo, não tenho dificuldade. Agora eu estou divorciada e não estou soltando a franga, mas eu me permito conhecer, ficar, transar. Eu me permito. Não, se eu estou com vontade, às vezes eu mal conheci, saí 1 ou 2 vezes, eu me permito. Mas na mocidade... Mas entende que o que você carrega ainda é essa memória, porque quando você escolhe a boneca da forma como você escolhe, ainda tem esses traços lá de trás, né? Essas informações lá de trás, que de alguma forma refletem no teu corpo como uma permissão ao prazer. Você tem muito a ver com a questão do prazer. A tua boneca, o cabelo comprido, o cabelo dourado, né, loiro, com tranças, é um processo que tem muito a ver. O cabelo representa a vitalidade do pai na gente. Ou seja, de que forma que eu estabeleço vínculo com aquilo que eu recebi do meu pai. Então, isso é uma forma que a criança expressa as tranças, né? Ela traz esse emaranhamento da relação da filha com as emoções do pai, no campo da experiência, né? Então, essa traz essa questão que tem a ver com vitalidade. Vitalidade daquilo que é a força do meu pai em mim. Como que isso funciona em mim, né? Sim. O meu pai tem uma compulsão sexual muito forte e ele fez um tipo de um abuso em todos nós. Não era um abuso efetivo, mas era espiando. Nós somos em 3 mulheres e ele espiava. Eu sou a caçula, branquinha, com essa inocência, cabelinho liso, e ele passava a mão na gente. Eu também descobri num trabalho sistêmico de leitura de campo que ele fazia isso. Então foi muito, né, assim, e eu tive agora problema no ovário, tive que tirar o ovário, tive problema no útero agora, pós-menopausa. Olha só, tudo isso, olha só, gente, olha só a fala da Magali. Quando ela traz lá atrás, dentro da informação de que os pais dela transavam muito, Isso. né? Na realidade, quem transava muito era o pai dela, não era a mãe dela. Olha só, como a gente cria a ideia de que os meus pais transavam muito. Meu pai, por um processo de compulsão, é quem transava muito. A minha mãe, várias vezes, só abriu as pernas e foi. Então, percebam que as histórias que a gente conta para a gente não condizem com uma realidade daquilo que o nosso corpo expressa. Ela fez esterectomia. Não cheguei a fazer. Eu fiz uma curetagem, tirei ovários e quase fui para a esterectomia esse fim de semana. Consegui não ir. Olha o nível de tristeza da mãe dela, ok? Dentro do campo da própria experiência, somatizada no ovário dela. Simples assim. Então, percebam que a gente precisa aprender a ressignificar a forma como eu aprendi as minhas experiências lá atrás. Porque o corpo fala o tempo inteiro. Ok? Então, é muito importante que a gente possa ter essa consciência e poder trazer isso de um lugar mais adulto o tempo inteiro, porque senão a gente vai gerar sintomas, doenças, disfunções diversas no corpo, nas nossas emoções, nas nossas relações, sem se dar conta que tem uma conexão de aprendizado. Okay? Então, é muito importante. Eu sinto ela um pouco inocente. Eu acho que eu me sinto, às vezes, meio abusada, no sentido assim, de ter um coração bom, de ser uma pessoa generosa. Eu ando me sentindo muito isso. E eu olhei minha boneca, eu falei, nossa, eu acho ela tem uma carinha assim, que ela tá com aquele olhinho, fecha o olho e não quer enxergar muitas vezes. Não é aquela, porque os olhos é a forma como a gente vê o mundo, como a gente olha para o futuro, né? Isso é uma função pai. Então, eu não quero ver esse movimento daquilo que é a dor da minha mãe sentida no meu corpo pelo meu pai.
A tua boneca tem uma bochechuda, né? E tudo que vai para fora, ela representa excesso. Então, você carrega um excesso de emoção da insatisfação da tua mãe. Sua mãe cansava de sexo, sua mãe cansava de sexo, entende? E ela Então, sabia do que ele fazia em relação a nós. e ficava Ela tinha calada. consciência, ela ficava brava. Para com isso, né? É, Sai daí, que ele ficava espiando as minhas ah, irmãs mais velhas tomar banho e tudo. é. Mas não agia. Isso é uma forma de calar, né? Porque esse é um campo da um homem, pai, quando olha para a filha, mulher, e deseja ela, Sim, é por um movimento, muitas vezes, da não disponibilidade sexual da mãe mulher, sim. ok? Tem essa característica também que a gente precisa compreender. Então, isso é complexo, mas não vou aprofundar isso não. Só queria trazer isso, porque é Tá muito bom. comum que os pais, às vezes, desejem as suas respectivas filhas. Isso gera, na maioria dos homens, um nível de dor e culpa muito grande, porque isso traz um movimento de como eu posso estar desejando sexualmente a minha filha. Eu evito colocar a minha filha no colo, carregar a minha filha ou limpar a minha filha. Tem muitos homens, eu atendo muitos homens que têm essa tendência, digamos assim, mas por uma indisponibilidade entre homem e mulher, né? Pai e mãe. Só por causa disso. Magali, obrigado, querida. Obrigada, obrigada. Aqui, Marcela. Oi. Então, eu fiquei com uma dúvida, né? Quando você falou sobre a leitura facial, né? E principalmente quando você mencionou o nariz. Eu tenho uma pergunta, né? Porque Uhum. eu fiz uma rinoplastia, né? Que mudou a minha fisionomia. Assim, meu nariz era um nariz assim um pouco maior, um nariz de italiana, né? Com um pouquinho maior aqui, enfim. E o médico, ele acabou fazendo uma intervenção um pouco maior do que eu imaginava e que a gente nem tinha conversado, né? Então, a minha dúvida é essa, né? Assim, quando a pessoa faz uma cirurgia, a leitura permanece a mesma? Como que funciona isso na visão sistêmica? A gente, quando faz uma leitura de uma pessoa, a gente não olha especificamente para as microexpressões apenas, ou seja, para o rosto, né? A gente olha para o todo. Uma leitura, ela é feita a partir do todo. Então, pernas, braços, tronco, pescoço, cabelo, forma de cabelo, barba, olhos, sobrancelhas, nariz, tudo isso tem traz uma informação do contexto de como cada um é, especificamente. A parte do corpo que a gente mais mexe é o nariz, né? De uma forma geral, a maior quantidade de cirurgias plásticas são feitas no nariz. E o nariz, por representar as nossas emoções dentro do corpo e as emoções que a gente carrega da mãe na gente, é como se inconscientemente eu quisesse mudar as emoções da minha mãe em mim. Tem essa característica, né? Muda a leitura, muda. Mas quando a gente pega o todo, a gente começa a perceber essa especificidade. Por exemplo, você tem uma Barbie nas mãos, né? É uma Barbie minha de criança, desde que eu era criança, que eu guardei, porque era a boneca que eu amava brincar. Uhum. Então, quando a Lourdes falou, né, sobre a possibilidade de ter uma boneca, eu lembrei que eu tinha guardado, né, as minhas últimas 3 Barbies, e eu falei, não tenho outra boneca que não essa, porque era a boneca que eu brincava mesmo, não tinha outra. Né? Apesar de não ter nada, não ter a ver, né? Porque as Barbies na minha época eram loiras, né? Hoje até tem Barbie morena, mas na minha época era só loira, de olho azul, né? Mesmo não tendo nada a ver fisicamente assim, mas é o biotipo de boneca que eu amava brincar. Uhum, uhum. Então, o que eu quero que você agora compreenda é o seguinte, ó, mesmo essa Barbie, né, olha o pescoço dela como é comprido, como ela tem traços finos, né? Ela tem ela é esbelta, ela é
dentro do conceito americano, é um padrão, né, de feminino, no campo da experiência. Mas o que isso reflete, né, internamente quando você tem essa boneca ao seu lado e você está fazendo esse trabalho específico com a tua boneca, né, nesse campo de experiência? Então, repete comigo: existe uma parte de mim Existe uma parte de mim que exclui que exclui as emoções as emoções do sistema feminino do sistema feminino da minha vida. da minha vida. Existe uma parte de mim que busca Existe uma parte de mim que busca uma mãe perfeita, uma mãe perfeita, que fosse diferente da mãe que eu conheço, que fosse diferente da mãe que eu conheço, para que eu possa para que eu possa ficar em paz. ficar em paz. Por isso eu busco Por isso eu busco o feminino perfeito. o feminino perfeito. Por isso eu me auto-exijo muito, Por isso eu auto me exijo muito, para que eu possa para que eu possa ser diferente delas. ser diferente delas. Entende? Essa boneca não está aí por acaso. Uhum. Ela tem essa conexão com essa necessidade. Olha os teus lábios, né? Você simplesmente reprimiu os seus instintos agora. Quando eu falei, é uma questão de necessidade. Uhum. Então, o corpo, ele fala, porque tem uma parte nossa que desejaria ter uma mãe diferente. Não se sinta culpada por isso. Todos nós... Não, eu acho que, enfim, é muito difícil, né, não ter problema com a mãe, né? Eu, com certeza, tenho os meus problemas com a minha mãe, né, principalmente na minha primeira infância, porque a minha mãe, assim, ela me teve muito nova, né, com 23 anos, né? Hoje, 23 anos, você tem toda uma informação e tudo, mas 23 anos, na época que ela me teve, ela era uma criança, praticamente, e eu fiquei com a minha avó, né, para ela poder trabalhar, e meu pai também. Então, minha mãe foi muito indisponível para mim, né, enquanto eu era criança, nessa minha primeira infância. E eu fui criada praticamente pela minha avó materna e pela minha tia também, que é uma tia, irmã da minha mãe, e ela é uma solteirona, né? Ela não quis casar e ela sempre falou muito mal dos homens, sempre repudiou muito, e eu cresci com isso dentro de mim. E eu não me casei, não tive filhos, e eu assim, com 30 anos, disse para mim mesma que eu não ia casar, que eu não gostaria de ter filhos e que eu não ia me relacionar mais. Eu fiquei 7 anos sem me relacionar com homens, assim, com homens, né? Enfim, sou hétero, sem me relacionar, né? Sexualmente, inclusive. E então, hoje eu estou resgatando isso. Você entende que o que você falou, uma parte sua reagiu dizendo não, seu corpo disse isso. Né? Eu não quero assumir isso em mim. Eu excluo isso em mim. Então, porque todas essas frases que eu falei para você falar faz muito sentido com a história que você está contando agora. Sim. Eu não quero ser igual a elas, mas me tornei igual a elas. Exatamente, eu me tornei igualzinho à minha tia. Inclusive, é uma outra questão, porque assim, quando a gente tem outras mulheres na nossa vida, no nosso ambiente familiar, assim, essa minha tia, ela assim foi uma referência para mim, né? Então, quer dizer, a minha mãe casou e tudo, teve a vida dela, depois ela se separou, depois casou de novo, mas essa minha tia, ela não se casou. E eu fiquei muito assim, sabe? Que eu acho que eu repeti um pouco o padrão dessa minha tia, sabe? Que sempre ouvi, desde a minha primeira infância, de que os homens eram ruins, que, enfim, traíam, que não sei o quê, e assim, né? Muitos exemplos, né? Que ela tinha, obviamente, inclusive dentro da família, que me fizeram guardar isso numa caixinha e que eu, assim, não consigo me relacionar, assim. Eu até me relaciono, né? Eu tive vários pretendentes que quiseram, inclusive, se casar, eu já fui noiva, mas eu não concretizei, eu não consegui. São muitas crenças. Então,
o teu nariz diz isso, as falas que eu falei antes de ouvir a tua história também diz isso, que é uma necessidade de ressignificar a forma como essas mulheres vivem dentro de você. Porque elas tiveram esse destino, né? A gente não precisa ter o mesmo destino. E aí eu hoje estou buscando isso. Não repetir esse padrão da minha tia. Exatamente. Mas a questão não está na tua tia, tá? A dica não está na tua tia. Sim. Está na relação com a tua mãe. Só isso. É só essa dica. Tá. Por isso que eu falei do princípio daquilo que era as emoções do feminino. Mas esse feminino, como referência, é a tua mãe. Ok. Ok? Como campo de expressão. Okay? Obrigado. Nada. Marcela. Deixa eu só... Quem é agora? Eu esqueci. Tamires. Sou eu, Tamires? Pode ser. Pode ser não, você está na minha ordem. Assim. Bom, Luciana, enquanto você falava, né, das mulheres que escolheram a boneca, eu não tive vontade nenhuma de escolher a minha boneca. Não sei, não tive vontade de buscar, e eu lembrei que eu tinha essa boneca aqui em casa, que é a minha primeira boneca que eu ganhei na infância, e daí eu falei, vai ser ela. Não tive ímpeto nenhum de buscar, como se eu não pudesse comprar, enfim, não sei explicar, que é um movimento de procrastinação, autossabotagem, que muitas vezes eu tenho. E daí eu queria perguntar o meu caso, né, que eu sei que muitas compraram e eu não tive essa vontade. Eu falei, vou usar essa que tem aqui mesmo. Então, por isso que eu levantei a mão. Você tem uma filha? Eu? Não. Não teve filhos? Não tenho filhos. Tá. Porque você poderia, por exemplo, projetar aquilo que você não consegue estabelecer na tua filha, ou na filha menina, por exemplo, né? Esses princípios que você está trazendo, de acordo com... Olha, bota a tua boneca aí, juntinho da tua cara aí, vai. Esse movimento da tua boneca reflete muito uma criança interna sua que teve excesso. Muito... sabe aquela coisa de você cabia 2 gotas, você tomava 10 gotas, por exemplo, porque você teve muito excesso de nutrição, de atenção, sabe, aquela coisa que sufoca, aquela coisa que traz uma perspectiva de engasgar, de querer reagir, mas não tem força porque tá leal ao sistema, tá? A tua boneca, olha só, ela olha de uma forma assustada, ela tem essa parte do rosto para fora, ela tem o queixo para fora, porque é uma busca, porque inconscientemente, o que é que essa boneca diz, né? Ela diz assim, repete comigo, existe uma parte de mim que gostaria muito de ter uma relação diferente com o meu pai. Que pudesse estar ao lado dele sem carregar a sensação de que estou traindo a minha mãe. Entende? Então, a tua boneca fala isso. E quando você olha para essa boneca que você diz assim, caramba, eu nem me lembrava, de repente eu me lembrei da boneca e peguei a boneca, vai ser você mesmo. Sabe aquela história de que a sua criança, ou seja, uma parte sua, perdeu a esperança em muita coisa na vida? Sim, é como se você tivesse perdido a perspectiva, a esperança. Porque a tua criança, ela tem um olhar totalmente esbugalhado, ela tem uma coisa assim, meio que assustada, né? Ela não é uma fisionomia doce, né? Não é uma fisionomia alegre, né? Doce, alegre, orgânica. Ela tem essa característica. Outra coisa, carequinha, né? E as crianças que não têm cabelo, tem pouquíssimo cabelo, por exemplo, né? Elas velam, ou seja, elas escondem inconscientemente o amor pelo pai. Porque se demonstrar esse amor, é como se estivesse traindo a mamãe. Aí eu vou sentir culpa, aí eu não vou desenvolver cabelo. A perda de cabelo nas mulheres, por exemplo, é uma deficiência de estagnação do fígado.
né, que gera excesso de raiva ou escassez, ou seja, impossibilidade de externalizar a raiva no campo da expressão. Isso mexe com o metabolismo hormonal, né, porque o fígado libera mais de 500 enzimas diferentes. Isso estabelece uma informação para o alto, que vai para a cabeça. A cabeça é pai. Ou seja, os aspectos das psicopatologias e aspectos neurológicos, todos eles são relacionados à função pai. Enquanto isso traz esse campo de experiência, né? Então, por exemplo, o que você fez nesse exato momento aí, que pegou sua mão direita, passou no seu nariz, especificamente na base dele, né? Isso é um incômodo que você traz da forma que é a forma como a sua mãe olha para o teu pai, em você, ok? É em você, é um comportamento de caramba. Eu preciso liberar esse excesso de emoção, mas eu não sei como. E aí você tem uma necessidade muito grande de... vai pensar demais, vai gerar excesso em pensamento, ok? E dificuldade em materialização. Sim. A tua boneca, ela é um bibelô, ou seja, ela é totalmente ela tem essa parte aqui, ó, bem preponderante para fora, assim, ó, tem uma coisa assim para fora, que é a necessidade de querer ir para o mundo. A criança que já nasce com a necessidade de querer ir para o mundo, mas fica presa, né? Então, a boneca tem essa bem característica. E o rostinho é de testa redonda, que é uma filha mais conectada à função pai do que à função mãe. O nariz tem uma característica aberta na narina, porque essa aqui é a parte da culpa, né? Especificamente da culpa, essencialmente da culpa. Isso traz uma perspectiva também de reprimir as emoções, né? De reprimir. Tem dificuldade de falar sobre emoção, a tua boneca diz muito disso também. Então, perceba que ela é uma conexão, um reflexo seu, daquilo que é a forma como você viveu a sua criança, ou seja, a história com a sua criança. Entendeu? Sim. Bom. Faz muito sentido. Muito sentido. Eu sou uma filhinha do papai. E Totalmente. Desde semana passada, quando a gente começou esse processo da boneca, eu até trouxe no grupo que eu estava sentindo muita raiva da minha mãe. Ela não fazia nada, mas é só de imaginar ela, eu sentia muita raiva. E a gente fez um trabalho com a Lourdes na quarta, eu fui viajar, levei a boneca, deixei ela dentro do carro, não levei ela para lugar nenhum, não senti vontade. E hoje também, final de semana, tudo com raiva, e essa raiva ainda está aqui, sabe? Fez muito sentido com o que você trouxe. Existem projeções, né? A gente, como mãe, como pai, a gente projeta muito dos nossos filhos. Os nossos filhos vão representar uma parte daquilo que os pais não conseguem integrar, curar, perceber, ver, sentir. Comportamento infantil são comportamentos para que os pais aprendam a olhar através dos filhos para algo que pertence a eles, né? Os filhos têm necessidades básicas deles, mas também representam, expressam através de sintomas, doenças e comportamentos algo que é dos pais como campo de expressão. E às vezes, quando você tem uma característica, o teu rosto tem uma característica muito grande, que a tua mãe, quando olha para você, é como se ela estivesse olhando para a criança dela. Por que acontece isso? A dificuldade de relacionamento que a sua mãe teve com a sua avó. Okay? Total. Total. Eu sei. E isso remete no teu campo de percepção, quando ela olha, é como se ela expressasse através de você aquilo que a mãe dela não fez por ela. E aí ela conecta esse movimento de se colocar no lugar da mãe e dizer para a mãe, tá vendo como cuida de uma criança? E o movimento que ela fez para mim foi de me dar, ela me teve com 18 anos, foi de dar tudo, material, tudo, de material, de comida, de suprir, sabe? Foi o que você disse no início, de muita informação, muita coisa. É excesso, paralisa você. Sim. É uma compensação de culpa, né? Ou seja, pela indisponibilidade de outras partes. Então, mas história da vida real, amiga. Bem-vinda ao clube, né? Então, é só a gente ter a consciência que existem recursos. Esse trabalho que você está fazendo, que vocês estão fazendo com a Lourdes, é incrível, porque mexe especificamente através de uma pedra, né? De um cristal, de uma cor específica, justamente retirando esses traumas, porque, como eu falei, a região do aparelho reprodutivo, da nossa sexualidade, é a nossa criança, e a gente guarda, queira ou não, internamente, essa informação somatizada no nosso aparelho reprodutivo, consequentemente nas nossas emoções,
E esse trabalho ele vai limpando mesmo essas memórias traumáticas, né? Vai puxando, a pedra vai puxando aquilo que é uma memória especificamente, vai trazendo para você uma possibilidade de olhar para seu corpo, para a sua sexualidade, para as suas emoções dentro de uma perspectiva Depois. totalmente diferente da forma como vocês conhecem esse campo de experiência, tá? Maristela. Oi. Oi, Luciano. Desculpa. Eu ia perguntar o seguinte. Aliás, prazer, né? Tudo bem? Eu tive um câncer no canal anal, né? Você começou a falar do cozinho, num pedaço do começo. E aí, esse câncer, ele foi um tratamento muito agressivo, né? Ele machucou bem a vagina, tive muita inflamação, queimadura, perdi a lubrificação nesse processo, que era uma coisa que eu não tinha problema. E aí eu fiquei um pouco pensando nisso, assim, né? Você falou bastante desse acúmulo de energia, né? Do fígado. Por exemplo, eu nasci com icterícia, né? Então, uma icterícia bem intensa. E aí, nesse percurso, depois eu fiquei pensando, né? A raiva vai para tudo que é lugar, né? Falar, e o canal anal, né? Onde é que ele fica nesse percurso, né? Deixa eu ver tua boneca aí. Mostra tua boneca. Deixa eu mostrar, minha fofita. Dá para ver bem? Chega mais perto. Olha para ela. Olha para ela. Respira profundamente. Não, continua olhando para ela, tá? Se conecta com ela. Continua olhando para ela. Uhum. Que assustador. Olha para ela. Quantas de vocês pegaram a boneca e não se conectaram com ela? Com a boneca de vocês? Quantas não fizeram isso? A gente precisa se conectar com o que a gente está relacionando com o nosso inconsciente, né? Com o simbolismo. Vocês vão descobrir detalhes nas bonecas de vocês incríveis e que vão trazer muitas informações. Você é a filha mais velha, a segunda, a terceira? Eu sou a mais velha. Mais Eu sou velha, tá. Hã? Somos só eu e meu irmão. Só eu e mais um irmão mais novo. Sua mãe, quando pariu você, ela tinha quantos anos? 19. Ela já era casada com meu pai. E eu nasci um ano depois que eles já eram casados. Sabe, eu vou fazer um teste, na realidade. Você tem um nariz especificamente muito conectado a um excesso de emoção, ok? É como se você vivenciasse a emoção de forma muito racional. Você racionaliza a emoção, ok? Uhum. É uma forma de proteção. Mas olha que interessante. Olha para essa boneca, novamente. E repete comigo, quando eu olho para você, Quando eu olho para você, uma parte de mim uma parte de mim se sente estranha. se sente estranha, você falou? Estranha. Estranha. É como se eu não me reconhecesse Como se eu não me reconhecesse através de você. através de você. Apesar de você ser Apesar de você ser muito próxima. muito próxima, É como se eu é como se eu não soubesse não soubesse quem você é. quem você é. Por isso, meu coração, Por isso, meu coração sem motivos, tem motivos. sem motivos, Meu coração sem motivos? sim,
sem motivos, se entristece. Se entristece. E eu busco o meu lugar. O meu lugar. E o seu lugar. E o seu lugar. Para que eu possa compreender. Para que eu possa compreender. De que eu não sou a primeira. Que eu não sou a primeira. Por isso eu carrego a sensação. Por isso eu carrego a sensação. De não pertencimento. De não pertencer. Porque vivo. Porque vivo. Em seu lugar. Em seu lugar. Eu sinto muito. Repete, por favor. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu nasci. Eu nasci. Você não conseguiu nascer. Você não conseguiu nascer. Mas somos muito, muito próximas. Nós somos muito, muito próximas. No coração da mamãe. No coração da mamãe. Tem lugar para todos. Tem lugar para todos. Vivos e mortos. Vivos e mortos. Respira profundamente. Sente essa informação nova no corpo. Isso, deixa vir essa emoção. De cada 8 mulheres no mundo, uma tem gravidez gemelar, e você tem uma característica de sinais lateralmente ao olho, que é onde a gente vê isso, e traz essa informação de gravidez gemelar. Do olho? Aonde? Não, esquece. É um código, tá? É um código que eu vi no seu rosto, por isso eu fiz essa conexão com o modelo de boneca que você trouxe. É um modelo de boneca sem vitalidade, sem vida, sem expressão. É algo totalmente letárgico, sabe? É um campo de expressão que você se conecta com a morte. E essa sensação do reto, né? Onde tem S1, S2, S3 na coluna, no cóccix, juntamente com o ânus, o reto, ele carrega a informação da memória celular, da ancestralidade que é conectada na coluna, através da tórax, da lombar, o filho, ou seja, a criança que existe dentro de cada um de nós, carregado a S1, S2, S3, cóccix, que é a experiência da criança da lombar com a conexão do cóccix, né? Desse campo de expressão, que traz esse movimento de sobrecarga de emoções, dores, traumas das crianças do seu sistema. Eu não sei se seu sistema histórias pregressas a você, mulheres que perderam filhos, muitos filhos, não foram poucos filhos, né? Isso traz essa conexão muito forte de dor somatizada, de você estar conectada a esses respectivos abortos ou assassinatos, ou seja lá o que for, que você tem essa característica também, até pelo seu modelo de cabelo, a sua boneca é como se fosse um corpo inerte. Então, o que é que eu sugiro? Faz enterra ela no bom sentido, faz um enterro dessa boneca e vai em busca de outra boneca. É uma sugestão. Ótimo, faz um enterro simbólico dela, porque quando você estiver enterrando a sua boneca, esse movimento, você está enterrando tudo aquilo que são as crianças que não puderam nascer. Interessante você falar isso tudo, porque já tenho trabalhado isso há bastante tempo. Mas a informação gemelar aí me chamou a atenção, porque desde que eu nasci, assim, sempre escutei minha mãe falar, até hoje ela fala, eu achava que quando eu estava grávida de você, eu tinha gêmeos. Eu queria tanto ter gêmeos. Você tem um sinal bem do lado esquerdo aqui que diz isso. Aqui? No olho, ok? Entendi. Então, é assim que funciona, ok? Para que a gente possa compreender. Obrigada. Obrigado a você pela sua participação, Maristela. Gente linda, é o seguinte, olha só. Eu tenho que fazer agora uma live lá no Instagram, tá? E tem muita gente ainda que eu não falei aqui. Então, eu vou combinar com a Lourdes mais para frente. Tá? Quando vocês estiverem já bem integradas as suas bonecas, respectivas bonecas, a gente volta a se encontrar.
E aí a gente faz, dá prioridade às pessoas que não fizeram hoje, ou já fizeram, né, que não fizeram hoje, numa próxima, no próximo encontro, tudo bem? Não fiquem chateadas comigo, mas até se vocês quiserem assistir a live agora, eu vou falar sobre hipnose e constelação familiar, tá? Vai ser lá no @Instituto Luciano Alves, @Instituto Luciano Alves. Vai começar às 9 horas a live e convido vocês para que vocês quiserem. Eu estou em Brasília também, para quem é de Brasília. Estou aqui em Brasília, mas faço trabalhos em São Paulo, Campinas, Porto Velho, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, basicamente várias capitais por aí e outros países. Mas a gente se conta, tá? Foi muito boa a experiência, espero que vocês tenham aprendido o significado essencial de ter esse símbolo como a boneca, né? Como uma âncora, para que você possa acessar esses conteúdos profundos e ter uma oportunidade de poder ressignificar de uma forma muito única e breve aquilo que é uma projeção que a gente faz de uma dificuldade que a gente passou lá atrás numa boneca, por exemplo, como campo mesmo simbólico de uma boneca, tá? Então, querida Lindeusa, muito obrigado por essa oportunidade de aprender, né? É incrível, porque é muito conteúdo, é riquíssimo esse campo de experiência, né? Um conteúdo incrível e traz essa perspectiva mesmo da gente poder aprender juntos e poder nos curarmos juntos, né? Um grupo como esse tem essa propriedade e essa capacidade da gente ressignificar de uma forma muito mais breve e forte o processo daquilo que é a minha própria história, né? Então, o trabalho que você faz é incrível. Eu sou apaixonado por ela, pelo trabalho dela. Ela é incrível, é uma amorosidade E o impressionante. seu, então? É o quê? E o seu? Eu sou Ah, apaixonada pelo seu trabalho. e o Luciano, quanto... gratidão, querido. Uhum. É maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês nunca vão ver uma coisa assim, de verdade. É. Olha que já andei muito, 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 muito. É incrível o trabalho do Luciano. A gente gosta muito de unir, e eu acho isso incrível no Luciano, né? O respeito, o quanto que ele vê, a importância desse trabalho do feminino, como ele consegue costurar, amarrar, né? A gente tem uma característica um pouco parecida nisso, né, Luciano? A gente adora mergulhar em lugares, assim, desconhecidos, mas vamos que vamos, Lu. Elas estão no meio do processo, então, mais para o final a gente faz de novo. Com certeza tem bastante coisa aí que ainda vão trabalhar, e nada é por acaso, né? Quem não conseguiu entrar agora vai ser depois, mas tem que confiar no campo, né? Confia no campo, que foi assim, nada acontece por acaso. E vamos nessa live agora, eu quero entrar também. Se fosse vocês, revejam esse material, esse gravado. Trabalho de hoje, para que vocês possam aprofundar mais esse campo de experiência. Luciano, e para a gente finalizar... Porque está no campo, né, querido? Quer dizer, o que uma veio em uma, pode ser no grupo inteiro, inclusive metade Exatamente. do grupo. Então, eu vou fazer um exercício bem rápido com vocês agora. Eu quero que vocês relaxem o corpo de vocês, segurem as suas bonecas nas suas respectivas mãos e olhem nos olhos dela, da sua boneca, né? Bem especificamente nos olhos mesmo, assim, né? Conecta com a sua boneca através dos olhos. Então, relaxa o corpo, respire profundamente. Quem não tem boneca, olha nas mãos, assim, faz com as mãos, assim. Respire profundamente conectado à tua boneca, relaxa o teu corpo com a sensação de você poder encostar na cadeira ou na cabeceira da cama. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Repete esse ciclo de respiração profunda, suave. Respira. Prende o ar e solta pela boca. E faz esse ciclo de respiração segurando a tua boneca nas mãos. É como se você percebesse que a sua boneca está respirando junto com você. É como se você estivesse carregando, além da sua boneca, a sua criança. Então, vai respirando profundamente.
Respira pelo nariz, prende o ar, solta pela boca e vai liberando, passo a passo, todas as tensões do corpo. E agora eu vou pedir que você abra os olhos e conecte com os olhos da tua boneca. Abre os olhos bem devagar e conecta com a tua boneca. Olha profundamente nos olhos da tua boneca, repete as frases que eu vou falar agora. Mesmo que eu não compreenda tudo, repete, mesmo que eu não compreenda tudo, em voz alta, mesmo que eu não compreenda tudo, agora eu vejo você. Respira e repete, mesmo que eu não compreenda tudo, agora eu vejo você. Éramos apenas crianças e não compreendíamos o que estava acontecendo. Só queríamos papel, lápis de cor, boneca. Só queríamos de volta a nossa infância. E no meu coração, eu vou aprender a olhar para você. E desconstruir todos os meus desafios. Para que eu possa estar sempre próxima de você. Você é a parte de mim que representa a minha saúde, o meu equilíbrio, a minha sexualidade, o meu prazer. Excluir você é carregar no meu corpo sintomas, doenças, bloqueios. Estar conectada a você é trazer para o meu corpo a consciência do prazer, do amor, do cuidado, do relaxar, do render-se da vida. Olha profundamente nos olhos dela e como se você pudesse abraça a sua boneca e traz ela ao teu coração. É como se ela pudesse estar ouvindo agora a batida do seu coração. Sente essa conexão com ela. Como o seu corpo reage ao abraçar você mesma, ao abraçar uma parte de você e colocar essa boneca no teu coração e você poder cuidar de você mesma. Como é isso para você? Respira profundamente. E relaxa. Ok. Fica com essa sensação no corpo, boa ou ruim, não importa. Dá um bom lugar para essa sensação que você está sentindo no corpo agora, sem julgamentos. Simplesmente, ok, hoje é assim. Então, passo a passo, vocês vão reconstruindo uma nova forma de lidar melhor com essa parte que tem a ver com a tua história, com a tua criança. Tá? Um beijo, lindeusas do meu coração, gratidão a vocês. Muito bom o aprendizado de hoje. Até breve, tá? Fique com Deus. Gratidão, Lu.
Dê o melhor para Gratidão, vocês. lindas. Dê o melhor para Obrigada. vocês sempre. E esse movimento que vocês estão fazendo com a Lourdes é dar algo de bom para vocês. Então é isso aí. O caminho tá em boas mãos. Tá bom? Fica com Deus. Até breve. Tchau, tchau. Lourdes, seu áudio está fechado. Você tá muda. Pronto, abri. Vamos para a live do Luciano, que é muito legal. Estamos juntas. Que bom, eu achei que ele não fosse voltar mais. Ai, ele volta, que bom. Vamos torcer para achar dia na agenda dele, tá? E vamos que vamos, meus amores. Continua nosso trabalho lá. Eu estou assim, um pouquinho, não digo distante, mas ontem nós internamos meu filho no hospital psiquiátrico com crise de esquizofrenia. Então, minha cabeça, tanto é que eu tive que cancelar a aula de ontem. É muito difícil, né? Já é a segunda crise que ele tem, 23 anos. Mas eu tô ali, tá, gente? Pode ir colocando. Se eu demorar um pouquinho, é apenas porque eu tô aqui em São Paulo, que ele tá internado aqui, então a gente estava correndo atrás disso, tá bom? Mas estamos juntas aí. E quem não tem seus problemas, né? É isso mesmo. Questões, como diz o Luciano, tem muitas questões, né? Ele tem a criança dele que vai ter que olhar também muito profundamente quando ele se permitir, né? Como é adulto, não se permite, mas o autoconhecimento depende da gente, é o sim que a gente dá, e a gente, enquanto mãe, tem que só concordar, né? Aceitar, ainda mais adulto. Mas é isso, meus amores. Beijos, beijos. Boa noite. Vamos lá. Beijos, boa noite. Beijo, amores.